Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, uma boa tarde e um bom começo de noite. Como que está o seu coração? Amanhã tem jogo decisivo, Vasco da Gama e Londrina. A gente vai falar muito sobre essa partida. A gente vai falar aqui sobre as categorias de base. Hoje a torcida Ira Jovem, a organizada, lançou uma nota aí. A gente vai comentar sobre a nota da Ira Jovem, o posicionamento, e vamos falar também aqui sobre a política do Vasco, o assunto principal. Sobre o Leven. O Leven será presidente do Vasco da Gama. E ponto. O respeito vai voltar, como dizia o Eurico. Bom, com relação à equipe profissional do Vasco, o Vasco terminou hoje os preparativos para o jogo contra a equipe do Londrina. A equipe do Londrina é muito simplória, é uma equipe fraquíssima, tá lá no Z4. A luta pelo Londrina é ficar na Série B. É inadmissível o Vasco não vencer. É vencer, conquistar esses 3 pontos para tentar chegar lá no G4. Hoje saiu uma matéria da Universidade Federal de Minas Gerais e do Globo Online dizendo que as chances do Vasco da Gama hoje de subir para a primeira divisão é de 29,4%. Olhem aonde o Vasco da Gama chegou. O Vasco está na 9ª colocação. O Vasco está ali na zona intermediária, brigando. Embora o Vasco esteja aí a 2 pontos apenas do Coritiba, que é o 4º colocado, passa a rodada, entra a rodada e o Vasco não consegue chegar lá. O técnico Lisca tem sido cobrado aí pelos torcedores para arrumar essa equipe do Vasco da Gama, principalmente ali no setor defensivo, que é o calcanhar de Aquiles do Vasco da Gama. O Vasco terá algumas mudanças. O treinamento foi fechado, mas sempre vaza aí algumas informações. O Lucão assume a vaga de titular. Não é novidade, o Vanderlei foi expulso no jogo contra o Remo. Partida aí da vida do nosso Lucão, porque o Lucão simplesmente vai querer assumir essa vaga de titular, uma vez que o Vanderlei não está bem. Além disso, a gente vai contar com o retorno do Léo Matos. O Léo Matos deve ser o titular, e o Marquinho Gabriel também, que retoma, é o homem aí de confiança do técnico Lisca. Não concordo com a escalação do Marquinho Gabriel, mas pelo que a gente tomou conhecimento, deverá ser o titular. O Bruno Gomes, que treinou hoje, normalmente terá condições de jogo. O Vasco vai ter aí 2 desfalques, ou melhor, 3. O MT foi afastado, 3 dias aí de isolamento por conta da aglomeração. O Morato cumprindo aí o afastamento, o protocolo de 10 dias. E o Michel, o departamento médico do Vasco, precisa se manifestar com relação a isso, porque esse atleta nunca é relacionado. Há mais de 1 mês que esse jogador não veste a camisa do Vasco da Gama. O Lisca tem 2 dúvidas. As dúvidas do Lisca são as seguintes: ele não sabe
se ele vai começar com o Hernando. Eu estou falando isso porque ele elogiou o Hernando no final do jogo, ou com o Ricardo Graça. E a situação ali no meio campo, né? A gente acredita que o Sarrafiore deva jogar ali, apesar do Bruno Gomes voltar aí e ter condições de jogo. Então a equipe do Vasco vai ser Lucão, Léo Matos, Hernando ou Ricardo Graça, Miranda, o nosso Zeca, Andrei, Rômulo, Sarrafiore, Marquinho Gabriel, Léo Jabá e Cano. Essa é a equipe do Vasco. Deixa o seu placar aí, meu amigo. Bom, hoje a Ira Jovem, a gente sempre cobra aqui posicionamento de torcida organizada. Parabéns para a Ira Jovem, fez uma nota formidável, me senti representado. Hoje é a organizada aí que mais me representa. Foi lá no treinamento, quando o Campelo ainda era o presidente no ano passado, cobrou dos jogadores e hoje fez uma nota falando para que nós, torcedores do Vasco da Gama, não descontemos aí nas categorias de base. Eles não têm culpa. O Vasco perdeu ontem para o Flamengo, sim, mas verdadeiramente há coisas erradas aí no âmbito administrativo. E a nota da Ira fala que essa gestão é inapta. É a consciência que a gente também tem com relação à política do Vasco. Bom, com relação aí ao Leven, com relação a essa reviravolta na justiça, eu tenho muitos amigos em comum aí com o Leven, as pessoas falando que o Leven está contente, e acreditamos que ainda no mês de agosto teremos novidades aí no processo eleitoral do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Leven disse sistematicamente, categoricamente, em várias lives, para mim também, que vai assumir o Vasco da Gama em breve. Ele está cravando. E eu passo esse comunicado aqui para todos vocês. Eu fiz uma enquete aqui no canal. 63% ou 68% de torcedores do Vasco ainda acreditam nessa reviravolta. É importante que nesse momento você não deixe cair no esquecimento. O projeto Somamos será implantado sim no Vasco da Gama logo quando o Leven assumir. Perfeito? Então o Leven está muito confiante e acreditamos sim, pelo que ele está dizendo, que em agosto a gente ainda vai ver novidades. Laureano é dia 17 já de agosto, mas estamos aí confiantes, independentemente aí do Dr. Camilo Rulieri ter sentado nesse processo. Perfeito? É só para passar um comunicado para vocês, para que vocês tenham ciência que verdadeiramente a verdade prevalecerá e que vai dar Vasco. Obrigado pela sua atenção, estamos juntos e aquele abraço. Valeu!